Olá, boa tarde. Hoje é 14 de 4 de 2025, 14 de abril de 2025. Então, o rei Davi queria edificar um templo ao Senhor, mas Deus não permitiu, porque ele era um homem, que tinha cometido um homicídio. Ele tinha matado alguém, ele tinha ferido a Urias, que era um, um homem inocente. Ele fez uma coisa mal aos olhos do Senhor, que foi matar Urias e cometeu o adultério. Alguns dizem que isso aqui foi depois, outros dizem que foi antes. Mas ele já estava sendo rei. Mas mesmo assim ele era um homem sanguinário porque era um guerreiro, era um lutador, era um guerreiro, era um soldado do exército de Israel e tinha que bastante lutar com os seus adversários. Já o rei Salomão, ele não foi um homem sanguinário, ele não foi um homem que matava com lança, com espada e com escudo. O rei Davi era sábio e inteligente, porque Deus deu sabedoria e inteligência a ele. Então Deus achou melhor que Salomão fizesse o templo e não o rei Davi. Então Deus não permitiu ele fazer porque ele cometeu alguns erros, alguma falha e porque ele era um homem sanguinário. Um homem que tinha matado muitas pessoas em batalhas, em pelejas e em guerra, para se defender e defender o seu povo naquele tempo. Então Deus não permitiu ele edificar o templo. Agora eu digo uma coisa para você. Se você for uma pessoa também que seja uma pessoa sanguinária, cruel, perversa, violenta, uma pessoa má, uma pessoa ruim, Deus não vai permitir você entrar no céu. Isso foi o que ele ensinou no Novo Testamento. Entendeu? Só estou falando o que Jesus ensinou. Ele disse que aqueles que fazem o mal serão ressuscitados para a condenação eterna. E os que fazem o bem serão ressuscitados para a vida eterna. Então o rei Davi foi impedido de fazer o templo porque ele era sanguinário, porque ele tinha matado bastante soldados em guerra, em batalha e em batalhas, em pelejas, para se defender e defender o seu povo. Muitas das vezes ele estava lutando nas guerras, a batalha do Senhor Deus. Mesmo assim Deus não permitiu. Então se a pessoa não fizer a vontade do Senhor, não confessar Jesus, não se batizar, não seguir os ensinamentos, os mandamentos, Deus não permitirá a pessoa viver eternamente lá no céu. A salvação é através da graça, mas a pessoa tem que crer na graça, o favor alcançado e não merecido que nós alcançamos de Deus, a vida eterna. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é confessar Jesus, se batizar e seguir os ensinamentos e os mandamentos. Então o rei Davi foi impedido de edificar o templo. O profeta Natan achava que isso era de Deus e achava que Deus estava com ele. Deus não estava. Então a gente tem que saber que Deus está naquilo que é de acordo com a vontade dele. Então o rei Natan, o profeta Natan soube que o rei não poderia fazer. Então ele pronto, aí ele ficou de acordo com a vontade do Senhor e passou a vontade do Senhor para o rei Davi. Então em 1 Crônica 17, versículo 9, está escrito assim. Então uma coisa eu digo para você, olha só o que eu vou dizer para você. Então tem coisas que você quer, coisas que você deseja, coisas que você quer alcançar, que você almeja, coisas que você quer fazer, que não é a vontade de Deus. Se é contrário aos ensinamentos, aos mandamentos, não é a vontade de Deus. E não é por fazer. Por quê? Porque se a pessoa fizer aquilo que é contrário à vontade do Senhor, a pessoa perde a vida eterna. Por causa disso. Amém? Então, 1 Crônica 17, versículo 9. Eu ordenarei um lugar para o meu povo de Israel. Eu plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Então isso foi algo que Deus fez. Ele plantou o povo num determinado lugar. Ele não queria que o povo fosse removido daquele lugar que eles estavam. E ele não queria que os filhos da perversidade fizessem mal ao povo dele. Porque o povo dele cria nele, o povo dele obedecia, o povo dele lia a lei, os mandamentos, os estatutos. Algumas vezes eles erraram, falharam. Mas era isso. Deus não queria que os filhos da perversidade debilitassem eles, removesse eles. E eu digo uma coisa para você.
Deus não quer que o povo faça mal àqueles que creem nele, que temem a ele, que obedecem a eles, que confessaram, que se batizaram, que faz a vontade dele. Deus não quer. Na verdade, Deus não quer que o ser humano vive se matando, se destruindo, né? Se detestando, atrapalhando uns aos outros. Deus não quer. Deus não quer isso. Só que às vezes o ser humano tem um livre-arbítrio. É a pessoa que escolhe aquilo que quer fazer. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Então Deus ele abateu todos os inimigos do povo dele, do rei Davi, do povo dele. Então Deus ele abateu todos os inimigos. Deus ele já destruiu o diabo, Satanás, os demônios na cruz, né? Então quando você confessa e se batiza, você está tomando posse daquilo que Deus fez, da vitória que Deus fez. Então quando você segue os ensinamentos, os mandamentos, quando você crê na palavra, quando você confessa Jesus e se batiza, quando você obedece, aí você está vencendo os teus inimigos espirituais, os inimigos da tua alma. É isso. Então Deus, ele abateu todos os inimigos do rei Davi, do povo de Israel naquele tempo. No mundo espiritual, Deus também já fez isso. A morte, o inferno, o lago de fogo, ele venceu para nós. Mas isso nós temos que confessar, se batizar e seguir os ensinamentos e os mandamentos para sermos salvos. Então se você segue os ensinamentos de Jesus, se você crê na palavra, se você obedece a palavra, você está vencendo os inimigos. Você está vencendo a condenação eterna, o lago de fogo, o inferno, o Hades, o pecado, o mal, as trevas, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Você conseguirá vencer. Você vence através de crer, de confiar no Senhor. O Senhor não venceu naquele tempo? Então ele estava explicando ao rei Davi, eu fiz tudo isso